Amém. A paz do Senhor. O que é pecado? O que é pecado? Nosso texto base está em Romanos, capítulo 6, e versículo 23, que nos diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabemos que usamos a palavra salário para quem trabalhou, né? O que é o salário? É a recompensa por um serviço prestado. E nós vemos aqui que o pecado também dá um salário. Pode fazer as coisas erradas? Pode, mas tem um preço. E qual é o preço? A morte. O pagamento do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E aí tem um contraste no versículo, né? Salário e dom gratuito. Uma coisa paga e outra coisa de graça. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. A morte é um pagamento pelas coisas erradas. E a vida eterna é de graça. É um dom gratuito. Que quer dizer gratuito para mim e para você. Para Jesus não foi gratuito. Para Jesus custou a vida dele, custou o sangue dele, custou o sofrimento dele. Aí Deus pega isso e nos deu. Quer dizer, a nossa vida eterna também teve um salário, teve um pagamento, só que quem pagou foi Jesus. Jesus pagou o meu preço e pagou o teu preço. E hoje somos salvos, não por pagamento, não por favor, não por trabalhar para Deus, mas pela graça. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E como é que fazemos para adquirir a vida eterna? Está no final do versículo. A vida eterna por Cristo Jesus, através de Cristo Jesus. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem nem vida eterna, nem salvação e nem perdão dos pecados. Introdução. O significado da palavra pecado é errar o alvo. Alvo mesmo, isso que a gente conhece de atirar e acertar o alvo, jogar uma flecha e acertar no alvo. Então o que é pecado? Errar o alvo. Deus tem um alvo para nós: a santidade, a perfeição, a justiça. E quando nós não fazemos o que Deus quer, nós erramos o alvo, saímos do alvo. Isso significa que quando fazemos a vontade de Deus, estamos acertando o alvo que Deus determinou para a nossa existência aqui na terra. Quando Deus fala para Adão e Eva: pode comer de todo o fruto do jardim, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Enquanto eles estavam obedecendo, estavam no alvo. Em vez de ouvir a Deus, ouviu a serpente, errou o alvo. Qual foi o pagamento? Perdeu o paraíso. Foram expulsos do Éden porque erraram o alvo. E
se nós errarmos o alvo, vamos ser expulsos do céu. Não vamos conseguir chegar lá. Quando desobedecemos algum dos mandamentos de Deus, estamos nos desviando do propósito determinado por Deus para com a nossa vida. Isto é, estamos errando o alvo. O maior perigo de errar o alvo é que, errando o alvo, nós estamos nos desviando de Deus, de Jesus e dos seus ensinamentos. Em outras palavras, estamos errando a direção do céu e não conseguiremos chegar nele se não corrigirmos a nossa direção e atingirmos o alvo novamente. Enquanto estamos vivos, tem como ainda, se acontecer de sair do alvo, volta de novo. Eu me desviei, mas eu voltei no caminho. É tanto que a cristão que abandonam a igreja, abandona Jesus, nós chamamos do quê? Desviado. O que é desviado? Errou o alvo, saiu do caminho, ou para a direita ou para a esquerda, e saiu do caminho certo. Então, tópico 1. O que é pecado? A Bíblia usa diversas palavras para descrever o pecado ou os atos pecaminosos. Como? A desobediência. Colossenses 3 e 6. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Numa linguagem mais fácil, mais simples de entender. O que é desobediência? Desobediência é simplesmente não fazer o que foi mandado ou quebrar alguma regra. É como um filho que ignora a orientação do pai ou da mãe. Quando fala não faça, não vai, e ele faz ou vai aonde não era para ir, e nós falamos desobediente. Não obedeceu a ordem. Então, se Deus deixou as regras e nós quebramos as regras de Deus, somos desobedientes. E desobediente é outro título do pecado. Transgressão. Tiago 2 e 9. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. O que é uma transgressão ou um transgressor? Transgressão significa ultrapassar o limite. Vai até aqui e a pessoa quer ir até lá. Transgrediu, ultrapassou um limite, ultrapassou uma regra ou cruzar uma linha. Até aqui você pode ir, daqui para frente não pode. Mas eu vou, porque quem manda em mim sou eu, e eu faço o que eu quero. Aí vai. Só que o que ele fez? Uma transgressão. É quando existe uma fronteira do que é certo e você decide pisar no outro lado. Eu vou um pouquinho além. Aí Deus fala, até aqui não é pecado. Aí tem aqueles que se acham muito esperto, né? Não, se até aqui não é pecado, até aqui também não é. Não, você passou 1 milímetro dali, já é. Então tem até onde podemos ir sem errar. Iniquidade.
1 de João, capítulo 3, e versículo 4. Qualquer que comete o pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. O que é iniquidade? É a maldade profunda, ou um comportamento injusto que já virou um hábito. A pessoa já acostumou com aquilo e para ela é normal, mas para Deus não é. É agir errado de forma consciente e repetida. É tanto que quando a Bíblia fala do mal do inimigo, fala, então vai se revelar o inimigo, o homem mau, o anticristo. Sabe que é errado, mas está fazendo. Então isso tem a ver com iniquidade. Já virou um hábito, já virou um costume. Mal, maldade, malignidade. Salmo 32, versículo 5. Confessei o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Mal, maldade, malignidade é a intenção ou ação de causar dano, dor ou prejuízo aos outros, a si mesmo ou a Deus. Então, ser mal é querer prejudicar o outro, fazer mal ao outro. Davi, quando quis colocar Urias na frente da batalha para ele morrer, estava consciente, ele queria aquilo, ele queria o mal para o outro. Então, até agora vimos o quê? Outras palavras que descrevem o pecado. Já vimos desobediência, é pecado, transgressão é pecado, iniquidade é pecado, mal, maldade ou malignidade também é pecado. A outra palavra é perversidade. Provérbios 22 e 8. O que semear a perversidade cegará males. Plantou a perversidade, vai colher o mal. Mas o que é perversidade? É a maldade distorcida. É quando a pessoa age com intenções ruins de propósito, muitas vezes não se importando com as consequências de suas atitudes. Uma outra forma de maldade. A pessoa já age também sabendo que vai fazer o mal, é perversa. Outra palavra, rebelião, rebeldia. Primeiro livro de Samuel 15, 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E o porfiar é como iniquidade e idolatria. Rebelião. Rebelião vem da palavra rebeldia. O rebelde se rebelou. O que é rebelião, rebeldia? É revoltar-se contra uma autoridade. Revoltar-se contra um superior. Eu não vou obedecer, eu não vou fazer. No contexto bíblico é bater de frente com Deus e dizer: eu não aceito suas regras, eu mando em mim mesmo. A Bíblia diz que é assim, mas eu não vou obedecer. A vida é minha e eu faço o que eu quero. Pode.
recolher o versículo base da nossa lição de hoje. O salário do pecado é a morte. Posso fazer? Pode. Depois, colhe as consequências. Mais uma palavra: engano. 1 de Pedro 3:10. Porque quem quer amar a vida e viver dias bons, faça o quê? Segura a tua língua. E aqueles que falam dia e noite? Não para de falar. Quanto mais se fala, mais se erra. Refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. 1 de Pedro 3:10. O que é engano? Mentir, fingir, trapacear ou usar de falsidade para esconder a verdade e levar vantagem. Sabe que é errado, sabe que não é. Aquela frase que a gente sempre usa: estou vendendo esse produto que você quer, mas é bom, é bom, é bom. Sabe que está com problema, sabe que está com defeito. O outro compra e é bom, só que é bomba. E o pior é quando acontece com o crente, né? O irmão me enganou. Pior ainda, o obreiro. O diácono me enganou. O presbítero me enganou. E pior ainda, quando é o pastor, né? O pastor mentiu para mim. O pastor me enganou. O pastor me passou para trás. Então veja aqui, dependendo da posição também aumenta a gravidade, né? E aumentando a gravidade aumenta a taca também. Injustiça. Romanos 1:8. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. Impiedade e injustiça atrai a ira de Deus, a revolta de Deus. O que é injustiça? Não dar ao outro o que é dele por direito. Você sabe que é do outro, sabe que o outro merece, mas não vou dar, não vou fazer. É agir de forma desigual, desonesta ou parcial, prejudicando o próximo. Injustiça. Erro. Provérbios 12:26. O justo é um guia para o seu companheiro, mas o caminho dos ímpios os faz errar. Quem faz as coisas erradas incentiva os outros a fazer errado também. O ladrão vai incentivar o companheiro a roubar com ele. O usuário de droga vai incentivar quem anda com ele a usar droga também. O que diz a Bíblia? Não erreis. As más conversações corrompem os bons costumes. O que nós dizemos na igreja é o quê? Você não é fofoqueiro, mas começa a andar com uma fofoqueira e logo também está fofocando. Você não é mentiroso, mas começa a
viver muito com mentiroso, logo vai inventando suas mentirinhas também. Então, cuidado quem é os teus companheiros e as tuas companheiras, os teus amigos e as tuas amigas. Estamos no erro, né? O que é erro? O significado original na Bíblia é muito parecido com errar o alvo, como arco e flecha. O que é erro? É a falha em acertar o padrão perfeito de Deus, tomando a atitude errada. Eva errou quando preferiu ouvir a serpente do que o mandamento de Deus. Próximo é impiedade. Malaquias 4:1. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos, todos que cometem a impiedade serão como palha. E não deixou escapar ninguém, né? Todos. Pode ser rico, pode ser pobre. O que é impiedade? Nesse sentido aqui, viver como se Deus não existisse. É a falta de respeito, de reverência e de amor pelas coisas que são sagradas. Desprezar as coisas de Deus, as coisas sagradas, as coisas certas, as coisas santas. Nesse sentido, né? No outro sentido é fazer maldade, praticar o mal. Concupiscência. E muitas pessoas ainda falam essa palavra errada, né? A concupiscência. Não é concupiscência, é concupiscência. Gálatas 5,16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. O que é concupiscência? Desejo. É um desejo muito forte, exagerado e descontrolado. Geralmente está ligado aos impulsos do corpo ou ao egoísmo, com ambição extrema, desejos sexuais errados ou ganância que tentam dominar a pessoa. Então veja que pecado não é só a palavrinha pecado, tem um monte de coisa que tem o mesmo efeito do pecado, causa o mesmo prejuízo do pecado, separando as pessoas de Deus e afastando as pessoas do céu. Vamos terminar então com desvio. Salmo 119, versículo 10. De todo o meu coração te busquei, não me deixe desviar dos seus mandamentos. Desvio é sair da rota. De novo, é o mesmo sentido de errar o alvo. Acontece quando alguém está no caminho certo, mas perde o foco. Não tem como alguém desviar da igreja se ele nunca foi da igreja. Não tem como sair do caminho certo se a pessoa nunca entrou no caminho certo. Então desviar quer dizer o quê? Um dia estava certo, depois de um tempo saiu do certo, perdeu a direção. E quando o carro perde a direção e sai da estrada, aí o prejuízo é grande. E se a gente errar a estrada do céu, vai cair aonde, hein? No fogo.
para a direção errada. Então vamos ficar com essas palavras, sinônimas da palavra pecado, e ficar um pouquinho mais alerta, né? Porque nós geralmente tentamos encobrir o pecado com uma palavrinha mais leve. Você pecou? Não, foi só um deslize. A gente quer arrumar uma palavrinha bonita para encobrir um erro feio. O que foi? Não, tu sabe como é que é? A carne é fraca. Em vez de falar assim, eu errei, eu falhei, eu pequei, e eu tenho que me consertar. Porque enquanto a gente não tiver consciência que erramos mesmo, é o que eu sempre falo. Enquanto você não sabe que está doente, você não vai procurar nem remédio nem médico. E às vezes a pessoa morre porque está doente, mas não quer reconhecer. Não, eu estou bem, estou bem, estou bem, estou bem. E daqui a pouco já era, porque estava tão bem que morreu. Participação dos alunos. Quais são os pecados mais praticados hoje em dia? Vamos sair lá do mundo e entrar só no nosso meio, que não deveria acontecer? Na visão de vocês, na versão de vocês, na experiência de vocês, quais são os maiores pecados cometidos por aqueles que se dizem crentes? Quero ouvir. Hipocrisia é um, mentira é outro, que mais? Soberba, né? Orgulho de se achar o tal, eu sei, eu sou, eu posso, que mais? Enterrar o talento é outra, né? Que Deus dá um talento e a pessoa. Só isso. Eu queria cargo tal, mas só esse carguinho aqui, não vou fazer nada. Porque tem o outro lado. Nós vimos aqui um monte de coisa errada que é pecado. Mas o que a Bíblia fala? Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Está vendo? Pecado não é só fazer o mal. Pecado é também deixar de fazer o bem. Tópico 2. Quais as consequências do pecado? As consequências do pecado para o ser humano são várias e envolvem várias esferas. Vamos citar algumas. A. Sentimento constante de culpa. Você erra e a tua consciência fica te acusando. Não era para você ter feito. Não era para você ter falado. Não era para você ter ido em tal lugar. Então é um sentimento de culpa pela própria consciência que Deus deixou em cada um de nós para servir de juiz. Aqui está certo, aqui está errado, vai por aqui, não vai por aqui. E às vezes nós desobedecemos a nossa própria consciência. Sabemos o que é certo e acabamos fazendo o errado. Salmo 51, versículo
o salmista? Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Aquilo que eu fiz, que eu sei que é errado, eu não consigo esquecer. Às vezes passa umas horas, às vezes passa um dia, mas daqui a pouco volta a consciência, mas tudo fez. A consciência deixada por Deus fica nos incomodando toda vez que erramos o alvo. Isso é um bom sinal. Se toda vez que você erra, você se sente incomodado, não é ruim não. Ruim é o que a Bíblia chama de consciência cauterizada. É a pessoa fazer tudo errado e eu não estou sentindo nada. Eu não acho que eu fiz errado. É normal. Quer dizer, a consciência não acusa mais. De tanto ela avisar e a pessoa não ligar, então não vou avisar mais. Então a pergunta é agora: você se sente incomodado toda vez que você erra? Ou não? Porque senão está um pouco pior do que deveria estar, né? B. Estamos falando sobre as consequências do pecado. O pecador lá fora, qual é a mentalidade deles lá fora? Nós somos livres. E os crentes são tudo presos, porque não pode fazer isso, não pode fazer, não pode fazer, não pode fazer. A gente pode fazer tudo que a gente quer. Assim? Pode adulterar, pode prostituir, pode matar, pode roubar, pode enganar. A gente pode fazer tudo. Agora João capítulo 8, versículo 34 nos diz o seguinte: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então o pecador não é livre, o pecador é escravo do pecado. Como é que podemos provar que o pecador é escravo? Quantos não tentam largar a bebida alcoólica e não conseguem? Por quê? Já está dominado pela bebida, pelo álcool, é escravo do álcool. Quantos não querem largar o cigarro, as drogas e não conseguem? Por quê? Já é escravo das drogas e do cigarro. Então eles pensam que são livres e são escravos. Nós somos livres, por quê? Porque a hora que você quiser encher a cara de cachaça, a hora que você quiser usar droga, quem está te segurando? Ninguém. Então eu posso, mas eu não quero. Eu tenho escolha. E o viciado não tem escolha. Vai ter que procurar o cigarro, vai ter que procurar a bebida, porque já é escravo. Então nós somos livres, nós podemos escolher. Em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado ou servo do pecado. Para evitar que isto aconteça conosco, devemos fazer o seguinte: Provérbios 28 e 13. O que encobre as suas transgressões, acontece o quê? Nunca prosperará, não vai para frente. Mas o que confessa e deixa, alcança misericórdia. Não basta só confessar, né?
antigamente, que as pessoas no culto de ceia vinham para frente, né? Eu quero pedir perdão por causa disso, eu quero pedir perdão por causa daquilo. Só que todo mês era perdão pela mesma coisa. Né? Aí não resolve, né? Resolve você pedir perdão e parar com aquilo. Mais uma consequência do pecado, já comentamos aqui a participação dos alunos, vida curta. Até a vida na terra, que era para ser um pouco maior, acaba sendo diminuída para muitos devido ao pecado. Eclesiastes capítulo 8, versículo 13 nos diz: mas ao ímpio não irá bem, ele não prolongará os seus dias, será como a sombra, visto que ele não teme diante de Deus. Está dizendo o que aqui? O ímpio vai viver menos do que era para viver. A receita para uma vida longa e abençoada está em Provérbios 3, versículos 1 e 2, que nos diz: filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Desobedeceu, vive menos. Obedeceu, vive mais e vive em paz. Participação dos alunos. Você conheceu alguém que morreu jovem por ter se envolvido com coisas erradas? Acho que todo mundo já viu isso, né? Menino novo, adolescente, rapaz novo que tinha a vida todinha para frente, se envolve com o que não deve e acaba perdendo toda a sua existência aqui na terra. Mas uma consequência do pecado, ou uma possível consequência, não quer dizer que vai acontecer tudo com uma pessoa só, pode ser que aconteça uma coisa com um, outra coisa com outro, mas sempre o pecado tem um pagamento para dar para quem comete ele. Possíveis doenças. Tiago 5,15: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Assim como existem doenças psicológicas, isto é, o mal que o corpo está sentindo é gerado pelo próprio emocional da pessoa. A pessoa que peca e fica escondendo o pecado faz com que sua consciência fique acusando dia e noite. E ela sabe que se morrer nessa situação, não receberá a salvação. Isto pode gerar muitos males para o corpo e para a mente, como depressão e outras doenças. Ao perceber que errou, o melhor é consertar-se imediatamente. Pedir perdão, se for preciso pagar o preço, pague. Levanta a cabeça e segue. Pergunta aos alunos: você conhece alguém ou algum caso de alguém que ficou doente devido ao pecado? E aí tem várias formas de doença. Às vezes é doença física, mas a pessoa pega aquela depressão, tristeza. Alguém que era ativo na igreja, espiritual, aí pega a doença espiritual, né? O pecado vai trazendo a frieza, a fraqueza. É uma outra forma de doença.
Mais uma das consequências do pecado, castigo da parte de Deus. Salmo 147, versículo 6. O Senhor eleva os humildes e abate os ímpios até a terra. Levanta um e derruba o outro. Deus sabe que o ser humano é falho, imperfeito. Ao cometermos um erro, não devemos fazer como Eva, como Adão, que ficou um jogando a culpa no outro. Quem pecou foi Eva, em primeiro lugar. Porque quando Deus chamou para prestar conta, Ele não chamou a Eva primeiro. Era para chamar, né? Você pecou primeiro, então primeiro é contigo. Adão! Ei, Adão! Aonde você está? O que tu fez? Por que tu falou com Eva? Por quê? Por quê? Porque o representante maior ali era Adão. Eva era a auxiliadora, era a costela de Adão. Então o líder era Adão. Mais ou menos assim, né? Alguém da liderança que faz alguma coisa errada, eu vou pegar no pé do Manuel. Por quê? Por quê? É você que é o dirigente. Por que você deixou isso acontecer? Então ele tem todo o direito de pegar no pé de vocês para evitar que eu pegue no pé dele. Está ouvindo, hein? Ele pegar no pé de vocês é por causa disso. Mais uma consequência aqui do pecado: morte. Que é o nosso texto básico. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Alguns cometem o pecado e passam pela morte física, morre o corpo. Outros cometem o pecado e passam pela morte espiritual. E foi exatamente o que aconteceu com Adão. Quando Deus falou: olha, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comeres, certamente morrerás. Adão comeu e não morreu. Foi expulso. Deus mentiu? Naquele momento ele morreu espiritualmente. O que é morrer espiritualmente? Se afastar de Deus. E uma forma que Deus deixou claro que Adão tinha se afastado dele é que Adão foi afastado também do jardim do Éden. Assim como você ficou longe do paraíso, você, pelo seu pecado, ficou longe da minha presença. Não quer dizer que eu não vou te ouvir. Só que o nosso tratamento agora vai ser diferente. Mais uma consequência: a sentença para o pecador será a condenação. É o que ninguém quer, ser condenado. João capítulo 5, versículo 29. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal
para a ressurreição da condenação. Ressurreição é de quem? Morreu. E aqui deixa claro que morrer não acabou tudo, como pensa o mundo, né? Morreu, acabou. Não. Morreu fazendo bem, ressuscita para a vida. Morreu fazendo mal, ressuscita para a condenação. Tanto um como o outro vai ressuscitar, passar pela ressurreição. Esta passagem deixa claro que a morte não é o fim de tudo. A morte física é apenas um fim de nossas escolhas. Depois da morte não tem como mudar a situação. Aí o mundo inventa, né? As religiões inventam, né? Não, tem a reencarnação. Morreu, reencarna de novo até ficar bom. Tem o purgatório. Fez coisa errada, mas dá para consertar o purgatório. Coisa que a Bíblia não diz e não ensina. Conclusão. Já chegou aqui. O que podemos fazer para ter nossos pecados perdoados? Então nós vimos o que é pecado, quais são as consequências do pecado, e agora, como é que podemos consertar o pecado? Pastor, você falou que não tem jeito. Não tem jeito para quem já morreu. Para nós que estamos vivos, ainda tem jeito. E o que podemos fazer para ter nossos pecados perdoados? Primeiro, reconhecendo que somos pecadores e que sem Deus estamos perdidos. Primeira coisa, para você procurar remédio, saber que está doente. Para mim ter o pecado perdoado, reconhecer que eu errei, eu falhei. E que eu sozinho não vou conseguir me consertar. Como alguém chegou uma vez para um pastor e falou o seguinte: olha, pastor, se daqui para frente eu não errar mais, se daqui para frente eu fizer tudo certinho, eu estou salvo, eu vou para o céu. Aí o pastor respondeu: tá, você vai acertar daqui para frente, mas quem foi que perdoou você daqui para trás? Então é necessário, e esse perdão tem que vir de cima, né? Se nós queremos chegar no céu, o perdão tem que vir do céu. Porque todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Romanos 3:23. Devemos reconhecer que A. Somos pecadores. B. Sozinho não temos condições de apagar nossos pecados. C. Outros seres humanos também são pecadores e não podem perdoar nossos pecados. D. Somente Deus pode resolver nosso problema do pecado. E. Deus resolveu enviando seu Filho Jesus para morrer no lugar dos pecadores. F.
Somente através de Jesus podemos ter o nosso pecado perdoado. Participação dos alunos. Você já percebeu que uma das nossas piores... Um pouquinho maior, mais alto. Um pouquinho só. 1, 2, tá. Tá bom. Tentar regular aqui, ó. Participação dos alunos. Você já percebeu que uma das nossas piores atitudes seria achar que já somos bons e perfeitos? Que é um problema de muitos crentes da igreja. Eu sou santo, eu sou ungido, eu sou cheio de defeito, mas colocou na cabeça que é super. Ninguém presta, mas eu faço tudo certinho. É um dos maiores problemas, a pessoa enganar a si mesma, achando que é santa demais, porque santo demais não existe. A gente não consegue nem ser santo de menos, muito mais demais. Estamos lutando para ser um pouco. O ideal seria o 100%. Mas nesse corpo aqui não existe o santo 100%. Só que tem uns tão exagerados que não acham que é 100%. Eu sou 1000. E são os piores. Por quê? Está leproso, vai morrer leproso, porque todo mundo enxerga a lepra dele, menos ele. Para ele está bom. Achar que não temos pecado e que não precisamos lutar para melhor, porque já somos santos e justos o suficiente. Nunca vamos conseguir ser santos e justos o suficiente com este corpo de carne. Estamos tentando melhorar, esforçando. Como podemos resolver o problema do pecado? Aceitarmos o sacrifício de Jesus em nosso lugar, entregando nossa vida aos cuidados dele. Não é o meu querer, é o teu. Não é a minha vontade, é a tua. Já que você me perdoou, escreveu o teu nome no livro da vida, me deu o Espírito Santo para morar comigo, então toma conta do resto de tudo. Porque aí sim eu vou conseguir chegar na glória. João 14,6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho. Ele não disse eu sou um dos caminhos. Eu sou o único caminho. E a verdade e a vida. E ninguém veio ao Pai senão por mim. Ninguém, não escapou ninguém. O mundo, as religiões, ficam arrumando tanto santo, padroeiro, padroeira, tanto. Né? Jesus leva para o céu, mas esse aqui também leva, outro também leva, outro também leva. O próprio Jesus falou: ninguém chega. E mesmo a mãe de Jesus, né, a Maria, quando acabou o vinho daquela festa, e foram perguntar para ela, o que ela falou? Fazei tudo o que ele vos mandar. Ela não disse que tinha solução. Jesus tem a solução, obedece ele. E para obedecer Jesus é só cumprir aqui, olha, eu sou o caminho. Então não procure santo, santa, não, eu.
roubais não por mim. João 14:6. E em Mateus 11:28 diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Agora, não basta saber que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se você sair lá na rua e perguntar para o pecador: quem é Jesus? É o Salvador do mundo. Ele sabe que Jesus é o Salvador. Aí você fala: mas você quer aceitar Jesus? Não, agora não. Mais tarde, quando eu ficar velho, depois. Então a pessoa sabe que está doente, sabe qual é o remédio, mas não quer. Então Jesus morreu para salvar a humanidade toda. O poder da morte dele na cruz do Calvário é poder para salvar todos os seres humanos da face da terra. Aí a pergunta é: se todos os seres humanos podem ser salvos, por que não é todos que vai para o céu? E a resposta é simples. Jesus morreu por todos. Jesus aceitou a todos, mas não é todos que aceitam Jesus. Mas aqueles que aceitaram o chamado, aqueles que aceitaram o vinde a mim, têm direito à vida eterna. Não basta saber que Jesus é o Salvador, que Ele é o perdoador de pecados. Somente quando nos arrependemos de coração e nos entregamos completamente a Ele, pedindo seu perdão, sua misericórdia, ficaremos livres do poder escravizador do pecado e voltamos a ter paz com Deus. E assim encerramos nossa aula de hoje sobre o que é pecador. E sem voltar a lição para trás, qual é a palavra que significa pecado? O pecado é errar o alvo. Vamos então procurar acertar o alvo. Se chegar a errar, vamos consertar enquanto é tempo, para termos os nossos pecados perdoados, a nossa restauração da nossa comunhão com Deus, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, voltar a sentir a presença de Deus na nossa vida e permanecer firme até que Jesus venha nos buscar. Amém? E amém.